Bom dia, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que esta paz esteja sempre abundante em seu coração, meu irmão, minha irmã. Pois não há melhor paz do que essa, de estarmos sempre em Jesus e vivemos a paz que Ele nos dá. E para isso nós precisamos cada vez mais nos aconchegarmos nos braços do Senhor e deixar que Ele nos conduza em todos os momentos de nossa vida, nos mantendo sempre firmes, fortes e estáveis com nosso Senhor. Lembrando que Jesus Cristo é a nossa força, Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a verdade e Jesus Cristo também é a vida. E é Ele que pode e sempre poderá nos conduzir a um lugar de plenitude para morarmos com Ele ali no céu. Ou seja, só o Senhor Jesus Cristo pode e deve realmente governar a nossa vida. Mediante a isso, nós precisamos sempre nos atentar em relação às pessoas que nós vivemos, com quem nós andamos, o que nós falamos e como é que tem sido a nossa jornada diária. E aqui, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, está escrito assim: Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será útil. Ou seja, a nossa vida com Deus sempre tem que estar cada vez mais alicerçada nele, ou seja, na rocha que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Pois quanto mais alicerçados, mais fincados nessa rocha que é o Senhor Jesus Cristo, mais forte nós nos tornaremos e com Ele reinaremos e viveremos, pois o Senhor Jesus Cristo é a nossa força. Então não se deixe ser influenciado por nada nesse mundo que possa tirar de ti esta fé no Senhor Jesus Cristo. Pois aqui no próprio versículo 33, no 1 Coríntios 15, diz assim, não se deixe enganar, pois as más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Ou seja, a quem nós temos nos associado, com quem nós temos vivido diariamente e quais são as companhias que têm nos cercado. Porque através das companhias, sejam elas boas ou más, nós teremos a conversa diária. E as más companhias, ou seja, as más conversações, corrompem o bom costume. Porque quanto mais nós nos associamos a pessoas negativas, a pessoas que vivem murmurando, vivem profanando e até mesmo dizendo maldades neste mundo, é o que vai contaminar a nossa mente e o nosso coração. Por isso que a palavra nos diz que a boca fala do que o coração está cheio. E para nós estarmos falando a palavra de Deus, nós precisamos nos alimentarmos da palavra de Deus. Lermos diariamente a Bíblia, comermos desta palavra, que é a Bíblia, e nos alimentarmos diariamente dela. Ou seja, estudarmos e entrarmos realmente no estudo tão profundo da palavra de Deus, para nós não nos associarmos às más conversações. Antes, ao contrário, sendo nós luz neste mundo e o sal desta terra, para que possamos alumiar a este mundo e tirar totalmente essas más conversações da nossa boca e essas más companhias do nosso lado. Nós precisamos nos associar cada dia mais à palavra de Deus e a pessoas que convivem no meio de Deus, ou seja, convivem na palavra, que convivem realmente estabelecidos na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Não deixe que o mundo venha te contaminar, meu irmão, minha irmã. Não deixe que o mundo seja realmente o seu guia. Porque quanto mais nós nos associamos ao mundo, mais o mundo nos corrompe. Nós
precisamos a cada dia mais nos associarmos ao Senhor Jesus Cristo e deixar que Ele seja a nossa rocha, seja nosso guia. Porque uma pessoa que vive sem fé, ela é oscilante, ela é fraca e instável. Isso é o que acontece com uma pessoa que não vive com a fé baseada no nosso Senhor Jesus Cristo. Mas já uma pessoa que vive com fé, ela é forte, ela é firme e ela é estável. Ou seja, ela é estável. Por quê? Porque ela tem a fé totalmente fortalecida no nosso Senhor Jesus Cristo. Então a pessoa com fé no nosso Senhor Jesus Cristo, ela é firme, forte e estável. Porque ela está realmente fincada na rocha. Então ela não vive oscilante, ela não vive instável e ela nem mesmo também vive fraca. São coisas contrárias. Porque Cristo é a nossa força, o nosso general é Cristo. E é a Ele que nós devemos seguir e seguir sempre os seus passos para vivermos realmente uma vida verdadeira nessa terra. Portanto, meu irmão, minha irmã, permanecer firme e inabaláveis na palavra de Deus é o caminho que nos leva realmente à vitória. E é o caminho que nós devemos andar. Pois cada vez mais que nós vivemos a palavra de Deus, nós somos muito mais do que vencedores por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pois em Deus não há sombra de dúvida, nem mesmo oscilação. Pois Deus é Deus. E agindo Deus, quem impedirá? E quanto mais próximos de Deus, mais vivendo a conduta de Deus em nossas vidas, mais a salvação se torna mais próxima. Pois a palavra de Deus nos diz que aquele que permanecer até o fim, torna a repetir, permanecer até o fim, firme, forte e estável na presença do Senhor, que não se deixa ser influenciado por nada neste mundo e vive realmente com a palavra de Deus guardada no seu coração para não pecar e vive realmente a palavra de Deus colocando-a em prática diariamente, este sim será salvo. Mas para que possamos realmente viver convicto da salvação, precisamos andar com o Espírito Santo. Deixar o Espírito Santo ser o nosso guia. Pois Jesus nos diz que o Espírito Santo estaria conosco em todo momento, como Ele mesmo diz, estarei com vocês até o final dos tempos, até o final do século. Seja então uma pessoa que leve a palavra de Deus para todos e não seja uma laranja podre, porque por uma só laranja se contamina todo um balaio cheio de laranjas. Então, querido, se afaste das más conversações, das más companhias, se afaste desse mundo e se aconchegue cada dia mais na presença de Deus. Pai Santo, ó Deus querido e soberano, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pois é esta, ó Pai, que a cada dia mais nos fortalece. Se nós nos atentarmos, Senhor, cada vez a ouvirmos mais e mais a Tua voz, nos atentarmos, Senhor, a atender, ó Pai, ao nosso chamado que temos em Ti. Se cada vez mais nós nos alimentarmos da Tua palavra e vivemos a Tua palavra, Senhor, diariamente, praticando-a, e nos mantermos, ó Pai, firmes, fortes, estáveis em Tua presença, mais e mais parecidos contigo seremos e andaremos e falaremos da mesma forma que fez Cristo Jesus aqui nessa terra. Ajuda-nos, Senhor, na nossa incredulidade. Acrescenta-nos, Senhor, cada dia mais fé. Dá-nos fé, Senhor. Não nos deixe, Senhor, ó Pai, muitas vezes sermos enganados, nem mesmo, Senhor, corrompidos. Mas antes, Senhor, nos ajuda na nossa caminhada. E que nós possamos realmente abrir mão de todo o nosso eu, de toda, ó Pai, as aventuras desse mundo. Largarmos, ó Pai, e abrirmos mão de todo, ó Pai, as mentiras, fofocas, picuinhas, palavras profanas,
palavras desconexas, palavras, Senhor, que destroem. E vivemos realmente, ó Pai, na Tua Palavra, vivendo a Tua Palavra. Pois como diz o salmista, guardei a Tua Palavra em meu coração para eu não pecar contra Ti. Que seja assim, ó Pai, a cada dia mais em nossas vidas. Que nós possamos sim viver com a Tua Palavra, Pai, enraizada no nosso coração. E apregoarmos, Senhor, as boas novas, a salvação a todos que nos cercam. Porque na verdade nós é que temos, Senhor, que levar a Tua Palavra, levar a verdade e alumiar este mundo. E não ao contrário, deixar que o mundo venha nos influenciar. Por isso as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, as más companhias, tudo que o mundo oferece, tudo que o mundo tem para oferecer, corrompem a nossa vida. Mas se nós nos alimentarmos mais do Senhor Jesus Cristo, vivendo na prática da leitura diária, do estudo diário da Tua Palavra, mais contigo pareceremos, mais seremos iguais a Cristo e seremos pequenos Cristo nessa terra para influenciarmos ao mundo e não o mundo a nós. Mas sim sermos a diferença nesse mundo e falarmos, Senhor, com ousadia, com intrepidez, com toda o poder do Espírito Santo agindo em nós, para que as vidas que estão ao nosso redor, Senhor, possam ouvir e assim, Senhor, serem totalmente tocadas pela Tua Palavra, pelo poder da Tua Palavra, pelo Teu Espírito, pois é o próprio Espírito que nos convence do erro, da justiça, do pecado. E o Espírito Santo agirá. E vidas, Senhor, serão tiradas desse mundo e serão, ó Pai, trazidas para a Tua maravilhosa luz, no nome santo de Jesus. Que cada um de nós possamos, sim, nos aprofundarmos, Senhor, e afincarmos os nossos pés na rocha para vivermos firmes, fortes e estáveis em Tua Palavra, na Tua Palavra, no Senhor Jesus Cristo. E jamais seremos abalados, Senhor, pois nos tornaremos inabaláveis, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é o nosso socorro bem presente em todos os momentos, não importa quaisquer que sejam. Fala conosco, ó Espírito Santo, e nos dê cada dia mais orientação. Não nos deixe só, mas antes esteja sempre conosco e que nós possamos viver cada dia mais aliançados contigo e caminharmos contigo em todos os nossos momentos para sermos verdadeiros cristãos e não oscilantes, mas sim vivemos baseados sempre na palavra, a Bíblia, a palavra de Deus. Eu te louvo e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Que essa palavra possa falar ao seu coração, meu irmão. Compartilhe a mesma. Divulgue a palavra de Deus. Anuncie as boas novas na salvação. E seja você realmente um verdadeiro cristão. Não aquele que fica oscilando, mas sim que fica firme, forte e estável a cada dia mais na presença de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e um excelente início de semana. Graça e paz a todos.